Fala galera, aqui é o Gabriel e hoje é dia de Universo Absoluto aqui no canal. E é um vídeo muito especial porque essa é a primeira vez que a gente tem um crossover de dois heróis do Universo Absoluto. E foi justamente com o Batman se encontrando com a Mulher Maravilha Absoluto. Essa história saiu na HQ da Mulher Maravilha número 15 e foi escrita pela Kelly Thompson e ilustrada por Hayden Sherman. Esse crossover realmente está muito bom e a gente vai ter o primeiro indício de que pode surgir a Liga da Justiça desse universo. E Liga da Justiça entre aspas, porque a Liga da Justiça existe já e é dos vilões, né? Mas a Liga da Justiça dos heróis do Universo Absoluto. E pessoal, fazer esse tipo de vídeo no dia seguinte que a HQ sai dá muito trabalho. Então se puder deixar aquele bate-like, aquele bate-comentário, isso daqui ajuda demais o canal. Valeu? Muito obrigado e bora começar a história. A história começa na casa da Veronica Cale, em Gateway City. A vilã está conversando com um coringa pelo telefone, sobre alguém ter feito um jogo de xadrez inspirado nos heróis. A Verônica odeia esse tipo de mercadoria que vem se espalhando dos heróis. Isso porque a população está inspirada por eles. Coringa concorda que eles são grandes símbolos, mas isso também significa que eles são grandes alvos. E pergunta se a Diana caiu na isca. E Cale afirma que sim. Cortamos para Gotham. Um grande feitiço é lançado no meio da cidade, criando um símbolo verde do símbolo do Batman no céu. Num dos becos da cidade, o nosso Batman Absoluto está batendo nos bandidos, quando eles percebem a luz que vem do céu. O Batman se vira e fica se perguntando o que diabos é isso. Isso é magia, e sabemos quem deve ter feito esse feitiço. Batman segue para investigar, e faz isso de longe, nesse painel bem maneiro dele de cabeça para baixo. É quando, subitamente, Diana aparece ao seu lado, o cumprimentando pela sua furtividade. Sem falar nenhuma palavra, Batman se desprende, e de forma debochada, a Diana comenta que ele parece bem amigável. Bruce pula até a origem do símbolo verde e pergunta se isso é magia, o que Diana confirma, dizendo que essa era a maneira mais fácil de chamar a sua atenção. Ela se apresenta como Diana, já o Batman se introduz como Batman, sem revelar o seu nome. E depois o morcego pede para saber mais sobre magia. A Amazona comenta que é uma espécie de alquimia misturada com as intenções da pessoa. E para isso, o Batman fica apenas quieto. Agora é a vez da Diana perguntar como que diabos ele aprendeu a voar pelos arranha-céus sem de fato saber voar. E para isso, o Batman responde que foi necessidade. E depois dessa bela interação entre os dois, a Diana finalmente explica por que ela está em Gotham. Ela necessita da ajuda do morcego, pois a investigação de 4 recentes assassinatos a trouxe até Gotham. E isso não surpreende o Batman, pois 4 assassinatos é uma segunda-feira na cidade. Acontece que todas as mortes têm uma ligação com esse símbolo tatuado no braço de Diana. É a marca de Hecate. E essa marca apareceu nas cenas do crime dos 4 assassinatos. E a Diana explica que investigação não é exatamente a sua especialidade, mas ela teve uma amiga lá em Gateway City que ajudou ela. O Batman diz que a conhece, pois ele viu ela e a sua amiga na televisão, lá durante a primeira saga da HQ Mulher Maravilha Absolute. O Bruce pede para ela ter cuidado ao se expor demais. A Diana pode ser uma deusa, mas as pessoas ao seu redor não são. A Diana lamenta que talvez seja tarde demais para ela ser discreta. O Batman então quer saber se ela poderia ser discreta, mas Diana comenta que não é muito disso. Se ela quer transformar o mundo com amor, ela precisa aparecer. Batman reconhece que ambos são bem diferentes e admite que talvez o seu pai fosse gostar do método da Diana. Ela aceita o cumprimento de bom grado, contudo, admite que não é uma deusa e pergunta se o Batman é um deus. E claro que o Bruce nega isso. Acontece que a mãe da Diana tinha certeza que ele era uma espécie de bate-deus, ou algo assim. Inclusive, a Diana tinha feito uma aposta com a sua mãe para saber se o Batman era um deus ou não. Pelo jeito, ela vai ganhar essa aposta, mas ela vai precisar ter algum tipo de prova para mostrar para sua mãe. Até porque não é fácil de vencer assim a Cersei numa aposta. Diana pede desculpas pelo seu costume,
pois foi criada no inferno. Ela, na verdade, tem um presente. Esse medalhão, que é uma variação do julgamento de Hecate. Quem tiver esse medalhão poderá invocar a Mulher Maravilha, contanto que ela esteja no mesmo plano de existência. O Batman não chega muito a acreditar nisso, e a Diana admite que essa é uma magia bem poderosa. Enfim, o morcego agradece, e os dois vão juntos até a cena do crime mais recente. E olha, toda essa interação entre eles realmente foi bem maneira. Dá pra ver que os traços das personalidades dos dois estão brilhando aqui. Os dois seguem até um pântano nos arredores de Gotham. Esse é o Pântano do Abate. Um nome nada sutil. Finalmente eles chegam até uma cabana, que é o local onde aconteceu o crime mais recente. Lá dentro, uma espécie de ritual para a Hecate foi realizado. E a Diana explica para ele que o sangue é fundamental para fazer qualquer tipo de magia, em honra de qualquer tipo de deus. Sem o sangue não há magia. E sim, Diana confirma que ela usa o seu próprio sangue para realizar os seus feitiços. Após uma investigação no local, a heroína não acha que a magia foi feita em honra a Hecate. Ela chegou a essa conclusão pelo número de velas no círculo. Deveria haver um múltiplo de 3. E os caras deixaram 7 velas ali. Ou seja, essas pessoas não são discípulos de verdade da Hecate, e sim impostores. Batman chega à conclusão que isso parece uma grande encenação. E Diana concorda, até porque não havia condições ideais para realizar esse feitiço, já que a Lua não estava em posição. A Mulher Maravilha se pergunta se as vítimas estavam sem alguns dos órgãos vitais. E o Batman, graças ao relatório que ele tem, confirma que sim. E isso é muito ruim. Mulher Maravilha acredita que essas pessoas estão tentando construir um Antroparium. E isso seria uma espécie de homúnculo, um golem fantasioso, que pode ser controlado remotamente por alguém. O Batman ainda acredita que tudo isso seja uma armação para atrair Diana, e pede para eles serem mais proativos nessa investigação, pois ele encontrou nos arquivos algo que leva a investigação para uma igreja abandonada. Diana aceita a sugestão, e lá eles vão para essa igreja. Dentro da igreja, os falsos discípulos de Hecate estão realizando o ritual para invocar o Antroparium. Batman e Mulher Maravilha chegam em grande estilo pelo teto. Contudo, os discípulos nem se assustam. Na verdade, eles estão numa espécie de transe. Quando o Batman vai se aproximar, Diana o segura para não entrar no círculo. Acontece que um dos discípulos não está em transe e usa sua magia para forçar ambos os heróis para dentro do círculo. E ao chegar perto, Diana percebe que o construto não está finalizado. O Batman até acha que isso pode ser uma boa notícia, mas não é. A heroína percebe que eles estão tentando fazer uma outra coisa. E nisso nós voltamos para Veronica Cale, que segue conversando com Coringa pelo telefone. Quem deu a ideia do Golem foi o Coringa. Verônica logo percebe que o Jack a estava manipulando, mas não é bem isso que está acontecendo. O Coringa se mostra bem ciente da história das Amazonas e da Diana, e como ela é feita do barro. E se isso é real, ela não é nada mais do que um golem chique. E esse negócio do golem, na verdade, vem do folclore judaico, de que o golem é feito do barro, e tem esse paralelo com a Diana, que também é feito do barro. De volta à Mulher Maravilha, ela completa a frase que eles não estão construindo nada, e sim tentando possuí-la. E infelizmente isso funciona. Diana perde o controle do seu corpo e pede para o Batman correr. Antes de perder totalmente o controle, a heroína ajuda o morcego arrancando o seu próprio braço da magia. Quanto ao morcego, ele corre imediatamente para longe, mas não consegue fugir da velocidade da Diana. Ele tenta trazê-la de volta, mas o feitiço é muito poderoso. A Amazona pega o morcego e o leva de volta para a parte superior da igreja. Uma luta entre os dois se inicia, e até que o Batman consegue se sair bem contra alguém muito mais poderoso. Ainda assim, o seu machado é inútil contra a Amazona, e as coisas só pioram quando a Diana pega esse machado para si. Nada que o Batman usa tem efeito, e é nisso que ele lembra do que a Diana lhe deu, aquele medalhão de Hecate. Ao pegá-lo, ele deixa o medalhão escapar, enquanto que Diana se aproxima para matá-lo. Batman tira sua luva e toca diretamente no medalhão, ordenando que Diana se apresente para uma audiência. No último segundo, Diana volta a si. O plano do Batman funcionou. O medalhão realmente trouxe Diana de volta.
E para alguém ter conseguido possuir a Diana, era porque era alguém muito poderoso e que sabia o que estava fazendo. Essa pessoa teria que ter pelo menos o sangue e o cabelo dela. E com certeza não era o caso desses discípulos falsos. A Mulher Maravilha agora tem certeza que tem alguém maior por trás organizando tudo isso. Ao investigar mais o construto, Diana aciona uma bomba que estava ali. Batman corre para salvá-la, e os dois saem no último segundo do prédio. Veronica Cale, que estava vendo tudo pelo monitor, se enfurece quebrando uma taça de vinho. Pela reação dela, o Coringa logo percebe que o plano não deu certo. É nisso que a Cale retira sua luva, revelando uma mão com algo escuro em volta. O Coringa então afirma que tem um plano e desliga o telefone. E essa mão da Veronica Cale, eu acredito que não tinha aparecido antes. De volta aos heróis, eles realmente concluem que tudo isso era uma grande armadilha para os dois. Batman então pergunta se Diana é um golem, o que ela nega. Embora ela seja feita do barro, ela é completamente diferente. A heroína revela que tem um pendrive que recebeu por ter salvo um cientista lá daquele labirinto que vimos na saga anterior. Esse pendrive tinha informações de vários heróis, não só o Batman, mas também do Superman e outros. É nisso que começa a nevar. Diana nunca tinha visto a neve tão de perto, e ela acha que isso é magia. Mas o Batman explica que é ciência, o que para Diana não é assim tão diferente. Ela acha que os dois serão grandes amigos, e que talvez o Batman até diga o seu nome, o que para o morcego é meio inútil, porque ele sabe que a Diana sabe o seu nome. E no painel seguinte, ela confirma o chamando de Bruce. Só que tem algo ainda mais importante do que isso. A Diana comenta que se eles quiserem salvar o mundo, vão precisar reunir esses heróis que estão no pendrive. A Diana finalmente se despede, e o Batman deseja boas festas, terminando esse crossover. Pois é, gente, esse crossover foi bem legal, acho que ele não decepcionou. A escrita dos diálogos, né, das interações do Batman com a Mulher Maravilha, com certeza é o ponto alto dessa história. A arte também tá bem bacana, e eu gostei desse setting aí, que é uma investigação de assassinatos, e o Batman acaba se envolvendo. Agora, só lembrando que a gente vai ter mais um crossover do Batman com a Mulher Maravilha, só que daí na HQ do Batman. E essa HQ aí vai sair no mês de janeiro. Quando ela sair, pode deixar que a gente faz um vídeo aqui no canal. Galera, agora é a vez de vocês. Por favor, comentem aqui o que vocês acharam da história. A gente correu nessa edição aí para ser o presente de Natal para vocês. Ho, ho, ho! Galera, muito obrigado por assistir o vídeo até o final. E vocês estão ligados? Tá-lhe descer! E esse foi o vídeo da história do crossover do Batman com a Mulher Maravilha. E aí, gostaram? Não gostaram? Deixem suas opiniões nos comentários. E se curtiram o vídeo, deixe aquele joinha e inscreva-se no canal para ficar sabendo absolutamente tudo sobre Batman. Obrigado, gente, e até a próxima. Tchau, tchau.